Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Notícias. Notícias da meia-noite com Laura Figueiredo. E Laura, uma semana da divulgação das notas dos exames nacionais do ensino secundário, multiplicam-se os constrangimentos na correção. O PS quer que o Ministro da Educação esclareça se há exames nacionais incompletos já classificados. O pedido surge depois da denúncia do movimento Missão Escola Pública, que avisa que está a ser pedido a professores classificadores que recebem respostas incompletas dos exames para as classificarem tal como estão, se as folhas em falta não chegarem até ao fim do processo de correção. Ora, perante esta denúncia, o deputado Eurico Brilhante Dias apela ao ministro Fernando Alexandre para que esclareça o caso. A afirmação, como foi apresentada por esse movimento, é particularmente grave, porque significa que toda a confiança que temos no processo de correção dos exames está neste momento a ser colocada em causa. Aquilo que nós esperamos é que o Sr. Ministro da Educação, ainda mesmo antes de ir ao Parlamento, eu diria nas próximas horas, possa de forma categórica desmentir aquilo que está a ser dito ou corrigir, se necessário for, esse procedimento. O socialista Eurico Brilhante Dias, que diz que o Ministro da Educação deve, nas próximas horas, garantir às famílias e aos alunos que os exames estão a ser corrigidos de forma integral. E outro movimento de professores, o Metaprof, fez hoje uma outra denúncia. O movimento alerta que a resolução de uma falha técnica na plataforma utilizada para a classificação das provas pode vir a obrigar os professores a reavaliarem respostas já corrigidas. Em causa a atualização em curso na plataforma para resolver a questão das folhas em falta, a denúncia tem por base um comunicado enviado aos professores classificadores pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação e também pelo Júri Nacional de Exames. De acordo com a Metaprof, na nota, estas duas entidades admitem que, em alguns casos, os professores podem ter de avaliar um item previamente classificado. E também o PCP quer explicações do Ministro da Educação. Paulo Raimundo quer que Fernando Alexandre seja ouvido no Parlamento antes de saírem as notas dos exames. O secretário-geral do Partido Comunista considera inconcebível que Fernando Alexandre só seja ouvido a 21 de julho. Foi esta a data proposta pelo próprio Ministro. O Ministro, perante esta polémica toda, perante esta situação toda, decidiu que o primeiro dia que tinha na sua agenda era dia 21 de julho. Ora, isto é completamente inconcebível. Nós metemos um requerimento de urgência, para um debate de urgência, um debate protestativo de urgência, na segunda-feira passada. Hoje é sexta. Se a estratégia do Ministro e se a estratégia do Governo é empurrar com a barriga, então há uma coisa que eu lhe posso garantir. É que o Governo não se furtará a dar explicações sobre esta matéria na próxima semana. Ora, Paulo Raimundo admite mesmo forçar um debate de urgência para ouvir o Ministro da Educação antes de saírem as notas, no dia 17 de julho, em causa aos problemas verificados nas últimas semanas na avaliação dos exames nacionais. E o Chega vai propor indexar o preço dos combustíveis às descidas dos preços no mercado internacional. O partido quer que, quando o preço do petróleo baixe no mercado internacional, os preços dos combustíveis nas bombas nacionais desçam na mesma proporção. André Ventura diz que não faz sentido que a descida do preço dos combustíveis lá fora não seja sentida também pelos portugueses. Quando o mercado internacional desce os preços do petróleo, os preços do gasóleo e da gasolina devem descer na mesma proporção, para que as pessoas não sintam apenas que só têm aumentos quando o mercado internacional aumenta, mas nunca têm a diminuição proporcional, quando há essa diminuição também no mercado internacional de petróleo. Na sede do partido em Lisboa, André Ventura criticou ainda a ida do primeiro-ministro ao festival Nós Alive. O líder do Chega acusa Luís Montenegro de falta de empatia para com a população. E a falta de empatia brutal com que o primeiro-ministro gera a deterioração da vida dos portugueses dia a dia é qualquer coisa que devia ser um caso de estudo. Se não lembrar ninguém ser o primeiro-ministro que mais viajou da Europa para o Mundial, para ir ver jogos de futebol com o país a arder, também não lembra a ninguém que o primeiro-ministro esteja num festival à noite, enquanto um concelho inteiro e um distrito afetado estejam sem água, a lutar para ter o mínimo de abastecimento. É, de facto, notável.
E uma semana de debate sobre o Estado da Nação no Parlamento. O Presidente do Chega considera que o Estado da Nação é péssimo, tal como o Governo. E o Estado da Nação não é bom. O Estado da Nação é mau, é péssimo. Mas também é mau e péssimo o Governo que temos. Porque não consegue ser proativo nem nas coisas mais básicas que se exige a um Governo perante os seus cidadãos. Sempre que vêm problemas, sejam eles de falta de água, de aumento dos combustíveis ou do custo de vida, o Governo inventa uma reforma qualquer que quer fazer para tentar desviar as atenções. Mas nenhuma reforma que invente muda o que as pessoas sentem no bolso delas. O líder do Chega, André Ventura, em conferência de imprensa esta tarde na sede do partido. E voltamos agora a falar dos combustíveis. Na próxima semana os preços vão subir. Vão subir mesmo com o reforço do desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos, decidido pelo Governo. De acordo com a ANAREC, o preço do gasóleo deverá aumentar cerca de 7 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá registrar uma subida de quase 3 cêntimos por litro. E em Almada, desde as 10 da noite, 6 localidades estão sem água. Laranjeiro, Feijó, Valflores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho. A suspensão do abastecimento prolonga-se até às 6 da manhã. Esta é uma das medidas que decorre da situação de alerta decretada pela autarquia na passada quarta-feira. E um grupo de moradores do Monte da Caparica manifestou-se hoje para exigir o regresso do normal abastecimento de água no concelho de Almada. Uma manifestação que decorreu junto à estação de comboios do Pragal foi convocada nas redes sociais para mostrar a indignação dos munícipes face às falhas no abastecimento de água. À Lusa, uma das participantes explica que a ideia de convocar o protesto surgiu depois do cordão humano realizado anteontem na costa da Caparica. Esta quarta-feira, cerca de 1.500 pessoas exigiram soluções para o problema. Pediram também a demissão da Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros. Joana Lemos, uma das manifestantes do protesto de hoje, diz que, apesar das medidas anunciadas, entretanto, pela autarquia, ainda não se sentem melhorias no serviço. E agora, na atualidade internacional, os Estados Unidos esperam um comunicado iraniano a confirmar a reabertura do Estreito de Hormuz. Notícia avançada pela CNN e pela Axios, que citam fontes diplomáticas norte-americanas. Washington espera que o comunicado seja publicado até este sábado. Uma das fontes diz, e passo a citar, queremos que eles digam publicamente que vão parar os ataques aos navios e explicitamente, ou pelo menos implicitamente, reconhecer que estragaram tudo. Outra das fontes citadas pela imprensa internacional avisa que, se não for feito nenhum anúncio no prazo estipulado, não será um bom dia para o Irão. Entretanto, Teherão afirma que os ataques desta semana dos Estados Unidos causaram 17 mortos e 115 feridos. E a Espanha é a segunda seleção classificada para as meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol. Vitória por 2-1 frente à Bélgica. Os espanhóis começaram a vencer com um golo marcado à meia hora de jogo. A seleção belga empatou depois aos 41 minutos. O golo da vitória da Espanha surgiu já nos minutos finais. Foi da autoria de Merino aos 88 minutos. Número 6 espanhol voltou a ser herói depois de ter marcado o golo que eliminou Portugal deste Campeonato do Mundo. Espanha apura-se assim para as meias finais. Vai jogar frente à seleção francesa. Este fim de semana jogam-se os outros dois encontros dos quartos de final, Noruega, Inglaterra e Argentina, Suíça. E agora, Laura, que outras notícias estão a marcar a atualidade? A Ucrânia recebeu hoje quase 3 mil milhões de euros do Banco Mundial na sequência de um acordo entre Kiev e a instituição financeira sediada em Washington. De acordo com a primeira-ministra ucraniana, os fundos vão cobrir os custos relacionados com a transformação da agricultura e do sistema educativo. A governante diz também que a próxima fase do acordo passa pela entrega de verbas de quase 900 milhões de euros até ao final do ano. Os preços do petróleo fecham a semana em baixa, apesar dos aumentos desta semana, provocados pelos novos ataques no Irão. Os preços terminam assim a semana em queda, com o Brent a fechar nos $76 por barril, menos 29 centavos do que na semana anterior. José Mourinho falou pela primeira vez aos meios oficiais do Real Madrid. O treinador português destaca o espírito de missão sentido no clube, ao qual está de regresso 13 anos depois. O Special One chegou esta quarta-feira ao centro de treinos do Real Madrid, 3 dias antes do início dos trabalhos. E assim fechamos o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo, que está de saída. Eu também, Laura, muito boa noite. Bom fim de semana, Rita. Bom fim de semana. Já a seguir temos Porque Sim Não É Resposta.